Olá pessoal, sou o professor Ângelo. Estamos no momento da aula do módulo Genética e Evolução, Biologia 1, em que a gente está falando sobre o sangue. E eu vou me aprofundar um pouquinho mais nessa aula aqui sobre os tipos sanguíneos, os tipos básicos sanguíneos, né? Vou falar sobre o sistema ABO e sobre o fator RH. É óbvio que existem outras classificações dos tipos sanguíneos, mas não é muito um assunto que caia em provas de Enem vestibular. Então a gente vai começar aqui falando sobre o sistema ABO. O sistema ABO foi classificado por causa das proteínas de superfície das hemácias, né? Existem proteínas de superfície em todas as células. Nas hemácias, especificamente, algumas proteínas de superfície são chamadas de aglutinogênios. Existem pessoas que têm como proteínas de superfície de suas hemácias os aglutinogênios A. Outras pessoas têm como partículas de superfície da membrana plasmática de suas hemácias os aglutinogênios B. Óbvio, você já deve estar concluindo que o aglutinogênio A não é compatível com o aglutinogênio B. E o que acontece é que quando há o encontro das hemácias que têm aglutinogênio A em sua superfície com hemácias que têm aglutinogênio B em sua superfície, e elas se encontram, no momento em que passam umas pelas outras, há um encaixe e elas começam a formar um aglomerado celular. Você sabe que a hemácia ela tem a função de oxigenar todos os demais tecidos e células do organismo. Então, quando há um aglomerado de hemácias, ocorre uma reação imunológica e essa hemácia começa a superaquecer. Ela grudada na outra célula, na outra hemácia, que não é compatível com ela, ela reconhece que há ali uma proteína de superfície que não é natural daquele organismo, então ela começa a superaquecer. Ela vai estourar, mas ela libera também as aglutininas, que são proteínas que vão contribuir para esse estouro das duas células. A hemácia que tem aglutinogênio A, ela sempre vai ter aglutinina anti-B. A que tem aglutinogênio B, sempre vai ter aglutinina anti-A. Então, quando ocorre esse encontro entre essas hemácias que não são compatíveis, elas grudam, né? E elas, sendo ameaçadas umas pelas outras, meio que medem ali as forças e liberam as aglutininas. E acaba ocorrendo a lise celular. Na hemácia, especificamente, a gente chama essa lise de hemólise, porque ela libera todos os componentes internos da célula. A gente sabe que a hemácia ela é chamada de glóbulo vermelho, mas ela não tem um formato globular. Ela tem um formato de disco bicôncavo. Ela também não tem núcleo. Isso facilita para que ela seja boa na função dela de carregar oxigênio e gás carbônico. E também no interior da hemácia existe em abundância uma proteína chamada hemoglobina. Quando a hemácia se rompe, ocorre a hemólise, a hemoglobina fica no meio extracelular. Então isso ocorre em uma reação em cadeia, várias hemácias estourando ao mesmo tempo, liberando a hemoglobina, liberando o oxigênio e causando vários agravos. Um deles é a febre, o outro convulsões, o outro os distúrbios neurológicos vão se agravando, né? Desmaios podem acontecer e até o óbito. E a gente chama, quando tem a ver com uma transfusão sanguínea, é chamado de reação hemolítica transfusional. Tá? Quando não tem a ver com transfusão sanguínea, não entra o transfusional na história.
mas geralmente com o sistema ABO ocorre por reação hemolítica transfusional. Tá? O sistema ABO tem uma peculiaridade também, que você tem o sangue A e tem o sangue B, que foi citado nesse exemplo, mas também tem uma codominância, o sangue AB. Tanto o alelo A quanto o alelo B, eles expressam característica no fenótipo. Ou seja, essa hemácia, ela tem como proteínas de superfície o aglutinogênio A e o aglutinogênio B. Portanto, a hemácia A não causa reação imunológica, porque ela é reconhecida como algo próprio dessa célula. A hemácia que tem a proteína de superfície, ou seja, o aglutinogênio B, também não é reconhecida como uma ameaça. Por quê? Porque também existe o aglutinogênio na superfície da hemácia de quem tem sangue AB. Então ela não vai liberar nenhuma aglutinina para proteger ela, para defender ela dessa ameaça, porque não é reconhecido algo não próprio do organismo. Portanto, se diz que quem tem sangue AB é receptor universal na transfusão de sangue. Já quem tem o sangue O é doador universal, porém não pode receber de nenhum outro que não seja O. O AB, ele é uma codominância. A codominância, quando a gente faz cálculos de genética para as probabilidades, para o fenótipo, né, para apresentar relatórios de genética, por uma convenção internacional foi decidido que a gente vai usar um I, o I maiúsculo com um expoente A ou B, ou A e B, no caso do sangue AB. Tá? E o sangue O, a gente vai usar os dois Is minúsculos, que nunca vão ter expoente nenhum, porque eles não têm o aglutinogênio. Então o sangue, o sistema ABO, de forma resumida e simplificada, é isso. O estudante ele faz muita confusão quando ele se apressa logo. A positivo, B positivo. A análise do positivo, ela é uma análise separada do sistema ABO. É a análise do fator RH. E o fator RH você pode calcular ele com uma letra maiúscula e uma letra minúscula no gene. Né? O gene dominante, né? O alelo dominante é a letra maiúscula, o alelo recessivo a letra minúscula. No heterozigoto, você só tem aí o A maiúsculo e o A minúsculo. Ou o mais usado, que é o R, né? R de RH. Algumas pessoas preferem usar o H também. E aí vai de cada um, a letra que vai usar. Tá? Não existe uma convenção estipulando uma letra ou outra para ser usada no cálculo. É aquele cálculo que você aprendeu lá na primeira lei de Mendel. Porque aqui no fator RH acontece o monohibridismo. Com relação ao fator RH, é importante falar de uma doença chamada eritroblastose fetal. Na eritroblastose fetal, o sangue não é compatível do pai e da mãe, mas não necessariamente tem a ver com uma transfusão de sangue. Mas o próprio encontro dos gametas representa um perigo, tanto para a criança quanto para a mamãe. O homem fator RH positivo, isso não importando se com o sistema ABO ele é ABO ou AB, se ele tiver o fator RH positivo e a mãe tiver o fator RH negativo, independente do sistema ABO, eles correm o risco de terem problemas na gestação dessa mulher. Porém, não na primeira. O fator RH, ele é a proteína D, em maior frequência. Também existe a proteína C e a proteína E, mas a proteína D é a mais conhecida e que tem maior frequência. Então, o homem tem a proteína D no espermatozoide dele, a mulher não tem a proteína D no óvulo dela. Ocorre a fecundação
E na primeira gestação, o organismo dessa mulher vai ser sensibilizado. Ou seja, o antígeno, que é a proteína D, estará sendo reconhecido pelo organismo. O organismo leva um tempo para reconhecer o antígeno e se preparar contra ele. Como esse antígeno ele não é uma ameaça à vida dessa mulher, como um micróbio, uma bactéria, um vírus, essa gestação vai acontecer, o bebê vai se desenvolver numa boa, porque é a primeira gestação, a mulher ainda está sendo sensibilizada. O bebê nasce, o primogênito nasce bem, sadio, não tem nenhum problema durante a gestação relacionado ao fator RH, de pagem sanguínea. Na segunda gestação, se essa mulher não tiver uma vacina do fator RH, ela já vai estar com o sistema imunológico dela com anticorpos prontos para receber o espermatozoide, né? E o desenvolvimento todo do sangue dessa criança, e aí o organismo começa a combater o fator RH na criança, em desenvolvimento, no feto. Por isso é chamado eritroblastose fetal, porque pode causar aí os abortamentos espontâneos, e também muitas vezes a criança nasce e logo no ter contato com o oxigênio atmosférico, ela começa a ter os agravos da doença, como por exemplo a pele amarelada, os olhos, né? Ela não chora ao nascer, ela tem problemas sérios aí relacionados ao fígado dela, ao sangue, e ela começa a ter as hemólises, né? Por causa da não compatibilidade do sangue, tem convulsões, desmaios, e fica muito mais difícil aí correr contra o tempo para salvar essa criança. O mais recomendado é ter a vacina do fator RH depois do nascimento do primeiro filho, para que essa família possa ter um segundo filho, né? Então é isso aí que eu queria apresentar nessa aula. Acho que eu consegui. Sucesso para vocês, tá? Tem umas gravuras aí que eu quero apresentar para vocês também. Lembrem do que eu falei ao ver essas gravuras. Um abraço.